Nesta quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, o Banco Central anunciou que a queda da taxa de juros foi prolongada por mais uma vez, por mais uma reunião do Copom. Dessa vez, baixou de 13,25 para 12,75, 0,5%, como da última vez, que caiu da 13,75 para 13,25. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que é a taxa Selic, a taxa de juros brasileira, onde investir agora com essa queda, como que isso vai impactar no mercado e os seus investimentos. Meu nome é Vitor André e você está no canal que vai te ajudar a começar a investir, beleza? Vamos então começar pelo começo, né? O que é a taxa Selic? Taxa Selic, claro, é a taxa de juros básica da economia brasileira, né? Como eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores, são bons investimentos que temos no Tesouro Direto, principalmente aqui, que acompanha a taxa Selic. Claro, também temos investimentos ali de renda fixa, por exemplo, que acompanha o CDI, que também acompanha o Selic por sua vez, né? E essa aí é a definição de taxa Selic aqui, só para você já ter um norte aqui para o começo desse vídeo, beleza? O que aconteceu agora, né? Você deve ter acompanhado em alguns sites de notícias, em alguns lugares que falam sobre a política brasileira, que o Copom fez uma reunião e baixou a taxa de juros brasileira para 2,75. Quando eu comecei a investir, estava 13,75. Claro, nas últimas duas reuniões do Copom, baixou 1% então. A Copom, dentro do Banco Central, claro, o Banco Central brasileiro, né, que você deve conhecer, faz uma reunião a cada 45 dias para definir a taxa de juros da economia brasileira, que é a Selic, claro. Então, como eu estava falando, como eu comecei a investir, estava 3,75. Então, eu ia para canais de YouTube como o meu aqui, como do Primo Rico, Thiago Nigro, né, como você deve conhecer, já Eduardo Primo Pobre, essas paradas. Dizia sempre assim para mim, olha, você deve começar a investir agora. A hora para economia é investir, né, desculpa. É agora. Por que que era agora, né, no tempo lá? Porque tava 13,75, então não são poucos, não era pouco o quanto pagava os investimentos que acompanhava a taxa Selic. O CDI, cara, batia 13,65, ou a Selic baixava 13,75, então investia lá e era o que ia me render o ano, entendeu? Agora, claro, a economia não vai ficar toda a vida a mesma coisa, né? A taxa Selic também não ficou toda a vida a mesma coisa, por mais que tenha ficado 3,75 por muito tempo, realmente muito tempo, mas 3 reuniões do Copom, não lembro quanto eu era com o número exato, pá, mas vinha bastante tempo já subindo e agora finalmente começou a cair, agora meus investimentos também vão cair. E essa é a segunda parte do vídeo agora. Bom, vamos lá, como é que isso vai afetar seus investimentos? Os seus investimentos serão afetados conforme isso que eu já estava falando. Porque quando você investe no Tesouro Selic, por exemplo, que eu já falei em alguns vídeos atrás que eu recomendo que você assista, falando detalhadamente sobre cada um dos investimentos, o Tesouro Selic acompanha, claro, o Selic, como eu já falei várias vezes nesse vídeo agora, repito para você não ficar com nenhuma dúvida, o Tesouro Selic vai baixar também, porque antes acompanhava 3,75 mais uma pequena porcentagemzinha agora, daí depois 3,25 mais uma pequena porcentagem, agora é 12,75 mais um pouquinho de porcentagem. Então o que quer dizer? Quando você investir lá no início, quando estava 13,75, vai continuar rendendo 13,75? E a resposta é não, não vai. Não vai, beleza. Então, onde que eu devo investir? Bom, cara, de acordo com muitos especialistas e, claro, com muito de quem já acompanha a taxa de juros há muito tempo aqui no Brasil e no mundo afora, quando a taxa cai, o que que acontece? O fundo imobiliário é o que vai ter potencial de crescimento aqui no Brasil. Então, os recomendáveis para quem quer um investimento rentável é migrar para os fundos imobiliários ou para a bolsa de valores, que é onde são negociados os fundos imobiliários. Claro, já falei também naquele vídeo lá explicando sobre cada um dos investimentos. Então, mas peraí, Vitor. Naqueles vídeos lá tu dizia que era para começar a ir para renda variável depois de montar a reserva de emergência. Claro, eu continuo afirmando para você que a Selic é um bom investimento, apesar de estar em queda, continua sendo um bom investimento, porque 2,75 ainda é muito alto. A taxa de juros real do Brasil é uma das mais altas do mundo. Então continua sendo um bom investimento o Selic para você, principalmente se proteger da inflação. Claro, tem tesouro IPCA, como eu já tinha falado, e claro, para fazer sua reservinha de emergência ali, é sempre bom um investimento que seja seguro e rentável. Claro, se a taxa de juros tiver 1%, aí tu não vai investir na inflação, né? Até a poupança rende mais do que isso daí. Mas continua sendo um bom investimento sim. Mas agora, se você já tem a sua reserva de emergência, é muito mesmo recomendável que você vá migrando aos poucos aí para renda variável e para investimentos um pouco mais arriscados e que rendam bastante, né? Claro, você não vai investir em algo que renda pouco, que te traga pouco retorno, não vale a pena, entendeu? Mas essa é a recomendação que eu dou pra você. Então, como é que isso vai render, claro, no mercado, né? Como é que isso vai impactar no mercado, essa tal de taxa de juros aí que tá em queda agora?
Bom, tava de acordo aqui com as minhas pesquisas, vai facilitar o crédito imobiliário, por isso que melhora os fundos imobiliários, como eu te falei, principalmente fundos de tijolo. O que é fundo de tijolo? Fundo de tijolo, são fundos de imóveis físicos, por isso chamado fundo de tijolo, entendeu? E também movimenta bastante o mercado, principalmente na área de saúde, de educação, de varejo, também impacta bastante isso daí. E é só para te deixar informado mesmo como é que a taxa Selic vai impactar no mercado. E isso é sempre usado, claro, a taxa Selic é usada porque que aumenta, né? Tu pode pensar assim, mas qual que é o sentido de aumentar? Se vai dificultar as transações. Simples. Isso é, é elevado para que a inflação seja reduzida. Beleza? Só para te deixar informado aqui. E agora você pode ser que você esteja reclamando do governo ou esteja muito satisfeito, independente do seu lado da história. Na verdade, eu recomendo você, como eu sempre falo, né? Torça para o bem do Brasil, né? Torça para que o governo tome boas medidas, porque não vai impactar só aqueles que elegeram esse governo que está agora, vai impactar a todos nós, né? Tanto quem elegeu esse governo, quem votou nesse governo, como quem não votou. Eu, por exemplo, não votei. Por quê? Porque eu tenho ainda 15 anos, cara, eu não voto. Então, isso vai afetar eu a mim também, isso vai afetar aqueles que votaram em outros candidatos, de repente. Mas, independente disso, torça pelo bem do Brasil, entendeu? Também nunca torço pelo fracasso alheio, sempre torço pelo sucesso do seu companheiro, porque tudo vai voltar para você. E creia em Deus acima de todas as coisas e tudo vai cooperar para o seu bem, beleza? Um grande abraço, até a próxima, valeu!